Tem muita mulher nova chegando aqui no meu perfil. Seja muito bem-vinda. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu vejo e eu entendo a sua dor. Todo o conteúdo que eu trago para vocês ao longo desses 12 anos surgiram de dores minhas. Acessar a criança interior, entender os traumas de infância, a reconexão com o meu feminino, como o trauma influencia na parte física, né? Como que a epigenética mecânica quântica envolve o nosso campo, até a gente chegar no último tópico aqui do meu trabalho, que é mães narcisistas ou emocionalmente imaturas. Então, ao longo dessa jornada, praticamente tudo que eu estudei foi pautada numa necessidade minha. Então, a partir do momento que eu vivenciei aquilo, que eu vi as transformações em mim, eu senti e sinto sempre a necessidade de estar levando isso para outras mulheres, porque apesar de nós termos histórias diferentes, muitos caminhos são parecidos. Então, nessa ânsia, nesse intuito, nesse desejo de melhorar as coisas na minha vida, eu mergulhei profundamente em várias linhas diferentes de estudos. Eu estudei muito, devorei livros, fiz muitas imersões de cunho pessoal, de cunho profissional, dediquei várias horas da minha vida em pesquisas e em práticas, em praticar tudo aquilo que eu aprendo, para ver realmente o que na prática dá certo, do que na prática faz a diferença na nossa vida. E eu posso falar para você, mulher, com toda a certeza do mundo, de quem vivenciou, de quem vivencia e de quem conduz outras mulheres nesse processo, que é possível liberar a culpa, viver de forma alegre, de ser autêntica, de aprender a receber, de soltar o controle, de viver uma vida com calma, de ouvir os desejos do nosso coração e segui-los. E viver realmente a vida com que a gente quer, que a vida que a gente quer e merece. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, eu acredito que vamos estar em eterno processo de reconstrução. E quando falamos sobre reconstruir, né, o self, o eu, de uma filha de uma mãe narcisista ou emocionalmente imatura, precisamos entender que esse processo, ele é um processo longo. É uma caminhada longa, eu não vou mentir para você. Não se constrói, não se reconstrói a personalidade, o self de alguém de um dia para a noite. Principalmente quando você já está há muitos anos dentro desse sistema familiar doente. Mas a cada passo que você dá nesse processo de reconstrução, as mudanças, elas são muito nítidas, elas são muito grandiosas. A cada passo que a gente dá, o mundo interno se transforma e automaticamente o externo também. Então eu sei que talvez você que esteja me vendo agora se sinta extremamente perdida e se sinta às vezes até num looping de não conseguir ver uma saída para a situação que você vive hoje. Isso traz um desânimo, uma tristeza, uma impotência perante a própria vida, que com o tempo, muitas vezes, a gente pode desanimar, eu sei, e achar que é assim mesmo e vai ser assim e não tem mais como eu mudar. Mas, se você está aqui, nada é por acaso, né? A vida sempre manda pra gente os sinais quando a gente pede. Então, nesse perfil, nós vamos estar falando sobre esse vasto universo que é reconstrução emocional, seguindo várias linhas diferentes. Eu estou aqui aberta e disponível para ouvir você, porque a gente se sente muito sozinha nessa jornada. Só quem vive é que sabe, não é mesmo? Mais uma vez, seja muito bem-vinda.